Então, boa tarde a todos. Então, nós vamos dar início à defesa de doutorado da aluna Érica Friedrich Capellari, né, que foi orientada por mim ao longo desse período aqui. E como vocês estão vendo, a tese da Érica, né, é intitulada, né, Prospecção de genes responsivos a estresse hídrico em uma espécie neotropical cajueiro, Anacardium occidentalis. Então, antes de falar qualquer coisa dos membros da banca, né, eu queria só rapidamente falar da Érica, né? Na verdade, nós estamos juntos há mais de 10 anos, desde 14 de fevereiro de 2014. É quase. Né? Então, quase 10 anos. E ela fez, então, ela é do curso de biotecnologia aqui da URGS, fez parte de estágio no laboratório, depois realizou o mestrado e agora está dando término, né, com a defesa de hoje, a sua formação de doutorado. Então, ao longo desse tempo todo, foi um grande prazer ter a Érica no laboratório, né? Ela foi de grande valia, mantendo a ordem, né, dentro do espaço do laboratório, produzindo, interagindo com os colegas, né? Sempre foi muito gostoso. Né? E eu tenho certeza que também ao longo do doutorado, né, com o sanduíche, quer dizer, com a saída que ela teve, assim, para ela também foi um grande enriquecimento pessoal, né, a evolução ao longo do doutorado. Então, obrigado por tudo, Érica, e desejo boa sorte aqui na apresentação. Antes de passar a palavra para a Érica, eu só quero apresentar para todos vocês os 3 membros da banca que escolhemos em conjunto, eu e a Érica. Então, como membro externo, nós temos a professora Cristiane Calisto, da USP. Ela foi escolhida como um dos membros dessa banca, como vocês verão, como no trabalho existe uma parte toda de transcriptômica relacionada ao estresse hídrico, e a Cristiane ela tem uma vasta experiência nessa parte transcriptômica, não em espécies arbóreas tanto, né, mas Arabidopsis atualmente em arroz, e também relacionada a vários tipos de estresse. Então, acho que ela é uma pessoa muito adequada, né, para fazer uma avaliação do trabalho e nos dar sugestões sobre o que mais pode ser feito e dar continuidade ao trabalho. Então, membro externo. E membro externo ainda aqui da URGS, nós temos o professor Felipe Kashnevski, né, que também trabalha bastante nessa parte transcriptômica, uma parte toda de onômica, a resposta, né, de plantas a diferentes estresses, mais na parte nutricional, né, mas que, sob certo aspecto, também está envolvido nessa resposta estresse seca, porque existe um equilíbrio, uma alteração das respostas da planta quando submetida a estresse, também afetando o transporte e a absorção desses nutrientes. Então, o Felipe também certamente vai dar muito boas sugestões para nós. Contamos assim. E, por último, nós temos a membro interno, que é minha colega, Andréia Turqueto, né, que também não trabalha com caju, mas, em conjunto, trabalhamos com muitas espécies arbóreas também, mirtáceas, na análise transcriptômicas e também na resposta a diferentes estresses, estudando diferentes processos de pressão diferencial. Então, obrigado a vocês 3 por terem aceito o convite feito por nós. E agora, tudo com você, e eu volto a palavra depois para a gente fazer a avaliação. Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos aqui. Hoje eu vou apresentar os resultados que eu obtive no meu doutorado nesses últimos 4 anos. E como o professor Rogério falou, o título da minha tese é a Identificação de genes de resposta a estresse por déficit hídrico em uma espécie neotropical, que é o cajueiro da espécie Anacardium occidentale. Nesse período todo, na verdade faz quase 9 anos, eu tenho sido orientada pelo Rogério, e nesse trabalho quem me co-orientou foi o Dr. Nureyev Ferreira Rodrigues. Então, eu gostaria de começar a apresentação fazendo uma pergunta, que é o que é estresse. Então, de acordo com o termo biológico, né, na definição biológica, o estresse vem sendo... o seu conceito vem sendo evoluído com o passar dos anos, baseado na evolução do conhecimento a respeito desse fenômeno. O que eu quero dizer com isso? Na década de 80, a primeira definição de estresse foi que qualquer fator que desfavoreça o ciclo de vida de uma planta. Conforme o conhecimento sobre esse estresse, esse fenômeno foi crescendo, foi evoluindo, o seu conceito também foi se tornando mais robusto. Por exemplo, no ano de 2000, o estresse biológico foi definido como um desvio significativo das condições ótimas para a vida de uma planta, que induz respostas e mudanças no organismo vegetal.
Outra definição de estresse é uma condição ou substância que afete o metabolismo, a reprodução, o desenvolvimento ou o crescimento de uma planta. Então, são diferentes conceitos que diferem poucas coisas entre si, mas, de forma geral, então, a gente define um estresse biológico como um estágio em que o crescimento da planta, em que a planta está crescendo sob condições não ideais. Essas condições não ideais podem ser em diferentes formas, em diferentes durações, e isso pode causar consequências permanentes na planta, levando à sua morte se ela não for capaz de desenvolver capacidades adaptativas para lidar com essa situação. Então, os estresses podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro deles é o estresses bióticos, que é causado por micro-organismos, na verdade, como insetos, fungos, bactérias, parasitas, entre outros. E a outra classe de estresses são os estresses abióticos, causados por alta temperatura, alta luminosidade, seca, salinidade e outros efeitos ambientais. De maneira geral, a primeira resposta, a primeira percepção ao estresse acontece por receptores de membrana, que percebem que tem alguma coisa acontecendo de estranho no ambiente extracelular. Então, esses receptores transmitem ativam várias vias de sinalização intracelular, e essas vias acabam gerando a formação de mensageiros secundários, como espécies reativas de oxigênio, inositol fosfato, um acúmulo da concentração de cálcio intracelular, e esse acúmulo de cálcio intracelular é percebido por sensores de cálcio, que então vão se ligar com proteínas quinases e fosfatases e ativar uma série de cascatas de sinalização, ativando ou reprimindo dessa forma fatores de transcrição que vão regular a expressão de genes de resposta. Então, a resposta das plantas ao estresse, ela é representada basicamente nessa figura aqui, onde a resposta é dividida em 4 fases. A primeira fase é chamada fase de alarme, em que há uma perda na estabilidade, na estrutura e na função de processos e proteínas importantes, vitais para a planta. Nessa fase, então, é gerado um dano agudo. Conforme o estresse continua, a planta entra na resposta que corresponde à fase 2, que é a fase de resistência, e aqui ela começa a desenvolver mecanismos de reparo e de adaptação a esse estresse. A terceira fase é a fase de exaustão, onde o estresse e a intensidade continuam e aumentam, e dessa forma pode levar à morte celular e ao dano crônico se esse estresse não for removido. Porém, se o estresse for removido, a planta entra na fase de resposta 4, que é de regeneração, onde não está mais sob influência desse estresse. A resposta ao estresse também depende de algumas características do próprio estresse, como a severidade, a duração, quantas vezes esse estresse vai ser imposto para a planta e se ele vai ser um estresse isolado ou combinado com outros estresses. E também essa resposta aos estresses depende de algumas características da própria planta, como qual é o órgão ou o tecido que esse estresse está sendo direcionado, qual é a fase de desenvolvimento da planta e também qual é o genótipo da planta. Então, são vários fatores que determinam a resposta, não é uma coisa isolada. Uma das formas de medir o estresse é através de parâmetros fisiológicos, utilizando aparelhos como esses representados aqui, onde é capaz de se medir parâmetros como condutância estomática, assimilação de CO2, a eficiência do fotossistema 1, os potenciais hídricos e osmóticos da folha, conteúdo relativo de água e a permeabilidade de membrana. E aliado a essa forma de medir o estresse, também pode ser feita a análise de expressão, seja a nível de genoma, de transcriptoma ou de proteoma. E uma das abordagens, uma das ferramentas que vem sendo bastante utilizada ultimamente é o sequenciamento de nova geração, cujo uma das vertentes é o sequenciamento de RNA-seq.
e também o PCR em tempo real, que é uma técnica utilizada para quantificar os transcritos identificados pelo RNA-seq. O estresse hídrico, então, é considerado quando a quantidade de água que a planta está transpirando é maior do que a quantidade de água que ela é capaz de absorver. E para lidar com esse estresse, as plantas desenvolveram diversos e diferentes mecanismos a nível morfológico, fisiológico, bioquímico e molecular. E essa figura aqui ilustra alguns das respostas desenvolvidas pelas plantas. Por exemplo, a nível fisiológico, quando a planta está sob situação de estresse, há uma perda no turgor da folha e também um ajustamento osmótico, redução do potencial hídrico da folha, diminuição da condutância de CO2 no estômago, ou, consequentemente, a redução de CO2 interno, entre outros. E algumas respostas bioquímicas, uma diminuição na eficiência da rubisco, um aumento de metabólitos secundários, como glutationa, poliaminas, e entre outros, e também um aumento de atividade, um aumento de enzimas antioxidantes que vão combater as espécies reativas de oxigênio formadas como resposta ao estresse. E também entre as formas moleculares de resposta, temos expressão de genes de resposta, aumento na expressão de genes da biossíntese de ABA, aumento na síntese de proteínas específicas como leia, deidrinas, entre outros. Uma das regiões do Brasil que é bastante acometida que sofre bastante pelo estresse hídrico é a região do semiárido. E de acordo com o IBGE, para uma região ser considerada semiárida, tem que cumprir pelo menos 3 requisitos, que são esses aqui. A precipitação média anual tem que ser inferior a 800 milímetros, o índice de aridez deve ser até 0,5 e um risco de seca tem que ser maior do que 60%. Então, considerando esses 3 requisitos, a região do semiárido do Brasil é essa aqui ilustrada na figura, que corresponde a 8 estados da região Nordeste e um pedaço do estado de Minas Gerais. Esses 9 estados, então, englobam mais de 1.200 cidades e correspondem a mais ou menos 12% de todo o território nacional, sendo que aqui vivem mais de 28 milhões de brasileiros. Essa figura aqui eu trouxe para ilustrar, é um artigo que eles fizeram uma projeção de como que vai ser a região semiárida daqui a alguns anos. Então, como a gente pode ver aqui, até 2099, essa região vai ter um aumento de mais de 29 mil quilômetros quadrados, o que corresponde ao estado do Alagoas inteiro, para a gente ver que a tendência é essa região ser cada vez maior. Apesar dessas condições de pouca água e o solo pobre em nutrientes, algumas plantas são capazes de crescer e se desenvolver nessa região, como é o caso da família Anacardiaceae. Então, essa família ela é encontrada basicamente nessa porção do globo, na região tropical, mais ou menos 30 graus para o norte e 30 para o sul. E aqui são encontradas mais de 800 espécies, sendo que 32 são nativas das Américas. Entre essas espécies, eu cito aqui a mangífera, que produz a manga, Pistacia vera, que produz pistache, e Anacardium occidentale, que é o cajueiro. E falando um pouquinho mais do gênero Anacardium, esse gênero possui mais de 22 espécies e somente essa espécie Anacardium occidentale, que é oriunda aqui do Brasil, é uma espécie explorada comercialmente. Sendo assim, essa é a planta modelo do nosso objeto de estudo. E aprofundando um pouquinho mais agora nessa espécie, o Anacardium occidentale é nativa da região nordeste do Brasil, e é uma planta naturalmente adaptada a essa região semiárida. Além do fato dela ser importante economicamente, porque ela é fonte de renda para mais de 190 mil pequenos produtores do Nordeste. E aqui eu trouxe alguns dados só para a gente ter uma ideia mais ou menos da importância, da relevância dessa planta, referentes ao ano passado. A produção de castanha de caju, então, foi acima de 122 mil toneladas.
o que gerou uma entrada, um fluxo financeiro na nossa economia de mais de 96 milhões de dólares, para a gente ver a importância dessa cultura. E aqui, nesse gráfico, eu mostro quais são os estados do Brasil que mais produzem castanha de caju, sendo o Ceará o maior produtor, com quase 64%. Apesar do cajueiro ser nativo daqui do Brasil, hoje o nosso país não é o maior produtor. Essa espécie foi capaz de se espalhar para outras regiões, outros países também da região tropical, conforme eu mostrei antes. E hoje o maior produtor de caju é a Costa do Marfim. Isso é só uma curiosidade. Apesar de ser nosso, a gente não é o maior produtor. Atualmente existem 14 cultivares do cajueiro que estão registradas já no mapa e estão disponíveis para os produtores. Dessas 14, 12 foram melhoradas geneticamente pela Embrapa. E aí cada um desses clones ele é específico tem uma característica específica. Por exemplo, alguns são voltados para um solo que é mais seco, outros são voltados para um solo que é mais irrigado, outros são voltados para o mercado da castanha, como é o caso dessa variedade BRS 226, que foi a que a gente utilizou no nosso trabalho. Então, é uma variedade que foi melhorada especificamente para mercado de castanha. E, além disso, é uma variedade que é bastante resistente à resinose, que é uma praga fúngica. Tá, eu falei um pouquinho antes que o RNA-seq é uma tecnologia que vem sendo bastante utilizada, que é muito útil, na verdade, né? Que ela é capaz de nos fornecer informações a nível de expressão de genes que são modulados a diferentes estresses, diferentes condições e tal. Mas a maioria desses estudos é feito com plantas anuais, ou plantas modelos, como Arabidopsis, soja, arroz e tal. E a nível de conhecimento sobre árvores, não se tem muita informação. Quando se tem, é mais voltado para espécies como pópulos e eucaliptos. Além do fato de não ter muitas informações sobre espécies não modelos, para aquelas voltadas para adaptação a semiárido, então, nem se fala. Aqui eu trouxe alguns artigos que já foram feitos com cajueiro submetido a diferentes estresses abióticos, basicamente seca e sal e alta temperatura, mas se vocês lerem o título, vocês vão ver que todos eles são trabalhos de fisiologia e de proteômica. Não se tem trabalho a nível molecular. Dessa forma, então, o objetivo da minha tese é avaliar a modulação da expressão de genes no cajueiro da variedade BRS 226, que é uma espécie tolerante a estresses abióticos, como a seca, a fim de identificar, isolar, validar genes envolvidos à seca. E como objetivos específicos, caracterizar através de parâmetros fisiológicos a progressão do estresse hídrico causado pela suspensão da rega e a progressão da recuperação depois que a planta é reirrigada. Analisar o transcriptoma de folhas sobre diferentes condições de disponibilidade de água, seja controle, seca e com recuperação. Identificar genes candidatos relacionados à seca e fazer a sua validação por técnicas moleculares, no caso foi PCR em tempo real. Comparar e correlacionar os resultados da parte de fisiologia e da parte de transcriptoma para definir vias metabólicas e processos celulares que podem estar sendo afetados pela seca. Selecionar genes candidatos com tolerância à seca e clonar eles em vetor de superexpressão para, então, transformar a Arabidopsis com esses genes e submeter essas plantas a estresse hídrico e avaliar qual vai ser a resposta que a planta vai desenvolver. Então, esses dados que eu vou apresentar agora fazem parte do primeiro capítulo da tese, que foi o que deu origem a esse artigo, que a gente conseguiu publicar no ano passado. Eu vou tomar uma aguinha. Então, aqui na A, a gente tem o desenho experimental do nosso experimento. Começando por partes. A gente plantou caju
vários potes, como a gente pode ver aqui. Depois de 45 dias de vida, as plantas começaram o experimento em si, que no caso corresponde ao dia 0. Parte das plantas foi mantida sempre irrigada, parte das plantas foi, que é a linha azul. A linha vermelha corresponde a algumas plantas que foram submetidas à suspensão da rega por 26 dias, e a linha verde corresponde a plantas que também foram submetidas à suspensão da rega, mas no dia 21 passaram a ser reirrigadas. Então, a gente tem 3 condições: controle, seca e recuperação. E aqui a gente pode ver uma figurinha representando essas plantas todas no dia 26, como elas se comportaram. É importante ressaltar que essa primeira parte do trabalho de fisiologia foi feita toda na Universidade Federal do Ceará, sob a orientação do professor Albenizio. Então tá, explicado o modelo experimental, vamos partir para os resultados em si. Nós fizemos medidas de parâmetros fisiológicos, como assimilação de CO2 e condutância estomática. E o que a gente pode ver nessa figura? Que após 7 dias de estresse, houve uma redução de 43% na assimilação de CO2 e de 50% na condutância estomática. Conforme o estresse foi progredindo, no dia 21, para ambas as medidas, o valor foi aproximadamente 0. Então, esse dia 21 foi o dia que a gente escolheu para iniciar o recovery, quando as plantas estavam quase pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, foi iniciado o recovery. Além dessas medidas, foi medido o potencial hídrico da folha, onde a gente vê que no dia 21 há uma diminuição de 175%, o que é bem significativo. E também foi avaliado o potencial osmótico da folha e o conteúdo relativo de água. Ambos para o dia 21 não houve diferença significativa. Para o dia 26, a assimilação de CO2 com substância estomática permaneceu nula para aquele grupo que estava passando por estresse. E aqui sim houve uma diminuição ainda mais do potencial hídrico. E aqui sim, no dia 26, houve uma diminuição significativa no potencial osmótico da folha e no conteúdo relativo de água, 37% e 26% respectivamente. 5 dias após o recovery, as plantas apresentaram um aumento de 62% na assimilação de CO2 e de 37% na condutância estomática. O potencial hídrico da folha continuou apresentando variação significativamente diferente do controle, mas o potencial osmótico e o conteúdo relativo de água passaram a ser similares ou não apresentaram mais diferença comparada com o controle. Além disso, também foi feita a medição da taxa de eficiência do fotossíntese. Como a gente pode ver, não houve diferença nem para o dia 21 nem para o dia 26 e também não houve dano de membrana, mesmo com quase 1 mês de estresse hídrico. Passando então para análise de molecular, nós trabalhamos com 6 grupos de plantas. O primeiro foi controle do dia 3, controle do dia 26, seca do dia 3, seca 21 e seca 26 e a recuperação do dia 26. Para cada grupo foi feita uma quadruplicata. Então, nós fizemos a extração do RNA por CTAB e mandamos esse material para sequenciar. Dessa forma, para RNA-seq, na verdade. Dessa forma, a gente obteve 24 bibliotecas de RNA mensageiro. A análise de qualidade foi feita através do FastQC. A remoção de adaptadores e de sequências que não eram consideradas válidas ou boas foi feita pelo Tringalori. E o mapeamento no genoma foi utilizando o TopHat. TopHat 2. Quando a gente pegou os reads e alinhou no genoma, a gente viu que 91,5% dos reads foram capazes de ser mapeados. E a partir daqui, a gente fez a análise da expressão diferencial com o DSEQ2.
Depois da análise da expressão diferencial, a gente dividiu os resultados, as abordagens, em dois grupos, sendo uma a time course, que a gente diz uma evolução, uma cinética do estresse, para avaliar a cinética de estresse, e o recovery, que é quando a planta foi reirrigada. Eu vou apresentar os resultados de formas separadas, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Começando, então, pela cinética de estresse. Assim que os dados de RNA-seq chegaram, a gente fez uma análise por PCA, que é essa figura, para avaliar se essas bibliotecas estariam homogêneas ou heterogêneas. Como assim? O que a gente esperava? A gente esperava que as quadruplicatas do mesmo dia agrupassem perto entre si e distante entre dias diferentes, como a gente pode ver nesse quadrado aqui. As verdinhas agruparam perto entre si, as azuis entre si, e essas de mesma forma e separadas entre intergrupos. Mostrando, então, que as bibliotecas estavam homogêneas e a gente poderia dar continuidade com o experimento, com as avaliações. A gente fez, então, um heatmap utilizando todos os transcritos, onde as barras vermelhas indicam genes que foram induzidos e as azuis genes que foram reprimidos. Aqui considerando todos os transcritos diferencialmente expressos. E aqui na letra B a gente quis ver quantos genes estariam sendo induzidos em comum entre os diferentes dias. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que é essa figura. Nesse redondo aqui, a gente tem quantos genes foram diferencialmente expressos da seca do dia 3 comparado com o controle do dia 3. Aqui a gente tem a seca do 21 comparado com o controle também do dia 3. E do dia 26 comparado com o controle do dia 3. E aqui a gente vê que apenas 5 genes estão sendo induzidos em todos os dias de seca, tudo comparado com o controle do dia 3. E esses 5 genes são fitepsina, 2 proteínas não anotadas, um fator de transcrição e uma proteína com domínio desconhecido. E para a análise dos genes reprimidos, a gente não identificou nenhum gene diferencialmente expresso em comum. É importante dizer que quando eu digo que a gente identificou um ou dois ou não identificou, a partir de agora, a gente sempre considera esse cutoff aqui, de log 2 de fold change maior ou menor que 1 e o P menor do que 0,01. Então, por exemplo, se um gene teve o P menor do que 0,1, mas o log 2 foi 0,9, a gente não considerou ele como diferencialmente expresso. Por isso que às vezes vai parecer que é pouco gene ou, tá? Isso foi referente à cinética de estresse. Agora, referente à abordagem de recovery, a gente fez a mesma avaliação de componente principal pelo PCA. Aqui a gente vê também os dias, as bibliotecas do controle estão agrupadas entre si, as do recovery também, as da seca também, e ambas estão afastadas nas diferentes condições, indicando a homogeneidade da biblioteca e indicando que podemos seguir. Da mesma forma, a gente fez um heatmap para avaliar os transcritos diferencialmente expressos do controle 26, seca 26 e recovery 26. Considerando os mesmos parâmetros de cutoff para ser diferencialmente expresso, né, esse aqui, a gente identificou 705 genes induzidos na seca e 1.028 reprimidos na seca. E aí, para ver quem seriam esses genes, ou melhor, como seria o perfil de expressão desses genes, a gente fez essa análise de box plot. Aqui, então, nós temos os genes do lado esquerdo que foram induzidos, do lado direito os genes que foram reprimidos. E aí a gente percebeu que tinha um certo padrão na expressão desses genes, que a gente dividiu, então, em 8 grupos. Esses 2 primeiros a gente considerou como sendo ABA. Como assim? 1.264 genes tiveram esse padrão em que a expressão do recovery foi similar à expressão do controle, tanto para os genes induzidos como para os reprimidos. Desses 1.264, 488 foram induzidos e 776 negativos. O segundo grupo que a gente identificou foi esse ABB,
onde a expressão do recovery foi similar à expressão da seca. Ou seja, mesmo quando a planta foi reirrigada, aquele gene continuou se mantendo expresso da mesma forma quando estava sob condição de estresse. 403 genes apresentaram esse perfil. O terceiro grupo foi o ABC, 32 genes, onde a expressão do recovery ficou intermediária entre o controle e a seca, quer dizer que o gene deixou de ser foi um pouco menos expresso, mas ainda assim continuou mais expresso do que numa situação normal. E, por fim, o grupo D, que é o ABD, onde a gente vê 34 genes que apresentaram uma expressão, uma resposta no recovery exacerbada. Como assim? A expressão no recovery foi ainda menor do que o controle quando induzido e maior do que o controle quando reprimido. Então, a gente já viu quantos genes foram diferencialmente expressos, como que é o perfil, mais ou menos o perfil de expressão desses genes. Então, a gente quer ver quem são esses genes, ou quais são os grupos mais representativos, que é o que está ilustrado aqui nessa tabela. Então, a gente pode ver que desses 1.333 genes diferencialmente expressos, 184 fazem parte do fotossíntese, ou do cloroplasto, ou de alguma síntese de cloroplasto ou fotossíntese, melhor. Sendo 103 induzidos e 81 reprimidos. O segundo grupo mais representativo, com maior número de genes, foi fatores de transcrição, com 176 genes, seguido de transportadores e proteínas com função desconhecida. E agora, para esmiuçar um pouco mais ainda, a gente quis ver como que seria o perfil de expressão desses genes, desses grupos aqui. Então, a gente considerou todos, exceto proteínas de função desconhecida e essa classe de outros, para fazer essa análise. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os 10 grupos que eu acabei de dizer. Do lado esquerdo, a gente tem o gene, e aqui no eixo X a gente tem a faixa de expressão. As bolinhas vermelhas, então, indicam a comparação da seca em relação ao controle. O triângulo verde, a comparação da expressão do recovery em relação ao controle. E os quadrados azuis é a expressão do recovery em relação à seca. O que a gente consegue observar nessa figura é que alguns grupos, como proteinases, proteínas de processamento de RNA, chaperonas e heat shock e receptores, eles têm um padrão quase que todos os genes desse grupo apresentam o mesmo padrão na seca, ou seja, estão induzidos. Aqui, no gene de processamento de RNA, por exemplo, exceto esse RTL1 que foi reprimido. Os outros foram todos induzidos. Para proteínas de heat shock e chaperonas também, quase todas foram induzidas, exceto o DNAJ foi reprimido. E assim sucessivamente. Então, a gente viu que alguns grupos tinham um padrão similar de expressão. Só é importante considerar que aqui, por exemplo, processamento de RNA, a gente identificou 25 genes diferencialmente expressos. Mas não quer dizer que todos os 25 estão aqui. A gente selecionou alguns para fazer essa visualização de expressão. Além disso, a gente observou que alguns grupos, como proteinases, genes do sistema antioxidante, e fatores de transcrição, aqui no I, o recovery tem uma tendência a voltar a ser expresso como na situação controle. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso olhando aqui a faixa do zero, olhando os triângulos, quase todos estão aqui alinhados com zero, que indica que não há uma diferença entre a expressão do recovery em comparação ao controle. Ou seja, uma tendência desse gene a voltar a ser expresso ao seu nível basal. E a partir daqui, então, a gente escolheu alguns genes para fazer a validação por PCR em tempo real, que são esses ilustrados pelas flechinhas. Agora eu vou mostrar os dados dessa validação. Esses genes que estão aqui destacados fazem parte do grupo ABA. Então, é o DAF6, HSP20, NFY-A, trialose fosfato sintase, tioredoxina, PIL1 e SCPL51.
Referente ao grupo ABB, a gente validou a expressão do DUF2 e do cafeioil-ometiltransferase. Do grupo ABC, a expressão de Leia. E do grupo ABD, a expressão de asparagina sintase, hidroperóxido liase e protoclorofilídeo redutase. Além disso, a gente fez uma análise para ver como é que seria essa via de genes envolvidos, como que os genes que codificam as enzimas envolvidas no ciclo de Calvin e do ciclo de fixação de carbono estariam sendo expressos, e a gente percebeu que quase todas as enzimas nessas rotas têm os seus genes reprimidos. Também a gente fez uma análise de gene, uma análise de rede, com genes envolvidos na fotossíntese e na síntese de cloroplastos. E aqui a gente pode ver, ficou pequeno, mas GBS-S1, Small HSP, Stay Green e PORA, que são esses 4 aqui, foram identificados como genes hubs nas redes. Então, eles são bastante importantes porque interagem com outras proteínas. Cada linhazinha indica a interação dessa proteína com essa aqui, por exemplo. E é importante destacar a participação aqui do Stay Green, porque ele é um gene já um marcador de estresse abiótico, e além de ser um hub aqui. A gente não validou ele por PCR em tempo real, mas os dados de RNA-seq mostram que ele foi mais de 3 vezes expresso na seca em comparação ao controle. Então, a gente conclui também que todas essas proteínas, esses 4 hubs aqui, estão envolvidas no metabolismo de carbono e na estabilidade de proteínas. Esses resultados que eu apresentei até agora foram os que deram origem ao primeiro artigo, foi a maior parte do trabalho. E a partir dele, então, a gente pode dar seguimento na segunda parte, que é o capítulo 2, que é a análise funcional de genes de resposta a estresse hídrico em caju em um sistema heterólogo de expressão de Arabidopsis thaliana. Então, a genômica é uma ciência que estuda genes, né, o genoma, e ela pode ser dividida em genômica estrutural, que estuda a organização de genes e sua estrutura, genômica comparativa, que avalia a relação entre genomas e homologia entre sequências e genes, e genômica funcional, que estuda a função dos genes em diferentes estágios e condições. O programa de melhoramento de plantas, originalmente ele era meio limitado, porque a fonte a matéria-prima para esse melhoramento era a variabilidade genética e a diversidade genética que existia em uma espécie ou em espécies relacionadas, que eram capazes de se cruzar entre si. Com o avanço das tecnologias de engenharia genética e de transformação de plantas, essas barreiras foram sendo ultrapassadas. Então, com isso, agora já é possível fazer a introdução de genes de espécies que não são relacionadas entre si, ou que são evolutivamente diferentes, e não são capazes de se cruzar entre si. Dessa forma, então, é possível já desenvolver cultivares com traços desejáveis. Então, a gente vê que a engenharia genética, além de ser mais rápida, ela um método de obtenção de plantas desejáveis mais rápido, ela ultrapassa esse limite de incompatibilidade sexual. Então, ali como eu mostrei antes, no capítulo 1, a gente validou a expressão de 13 genes. E a partir daqui, a gente escolheu alguns genes para fazer fazer a genômica funcional. São esses 6 genes aqui: asparagina sintase, DUF2, DUF6, HPL1, NFYA1, PORA e tioredoxina. Infelizmente, desses 7 genes, a gente só conseguiu dar continuidade no trabalho com 2 genes, que são o DUF2 e o PORA. E aqui eu trouxe a representação esquemática da estrutura desses genes. Então, como a gente pode ver, o DUF2 tem 2 exons e o PORA tem 3. E aqui essas flechinhas indicam onde que a gente utilizou os primers, em que lugar da sequência a gente utilizou os primers para amplificar o fragmento a ser
trabalhado e inserido no vetor de recombinação. Então, utilizando esses primers aqui, o tamanho de banda que a gente esperava era de 369 pares de bases, que foi o que a gente conseguiu amplificar, comprovando aqui. E para o Pora também. Para o Pora, o tamanho era de 761, ilustrado aqui. Tendo amplificado esses fragmentos, a gente fez a inserção deles no vetor de entrada, que é o PCR8GW, e essa confirmação da correta inserção do vetor foi feita através de PCR convencional, utilizando um primer que amplifica, que hibridiza no vetor, e um primer que hibridiza no gene. Dessa forma, então, a gente conseguiu validar a correta inserção dos dois genes do vetor de entrada. A seguir, então, a gente recombinou esse vetor com um vetor de superexpressão, que é o Pearly Gate. Ele tem um promotor de superexpressão 35S e também na região 3' ele tem uma fusão AGFP. E aqui a gente consegue comprovar que houve a correta recombinação entre os dois vetores. Também utilizando um primer que hibridiza no gene e um primer que hibridiza no vetor. Então, tá, a gente já tem o vetor pronto para transformar a Arabidopsis, para transformar a Agrobacterium, que é o método de transformação que a gente escolheu. Então, a gente fez essa transformação da Agrobacterium com o vetor. E, da mesma forma, confirmamos a transformação efetiva aqui em PCR, pelo PCR. E depois daqui, tendo a bactéria já com o nosso gene de interesse, a gente transformou a Arabidopsis pelo método de Floral Dip, que é quando tu mergulha a inflorescência da planta na solução contendo a bactéria. E essas são as nossas plantinhas já transformadas, eu espero. E por que eu digo eu espero? Porque a gente ainda não fez a coleta das sementes. Esse experimento foi feito relativamente há pouco tempo e não deu tempo de fazer a coleta. Então, agora, na discussão, eu vou dizer quem são os genes que a gente validou, por que a gente escolheu esses genes, onde eles estão envolvidos, enfim. Um resumo bem breve, o nosso RNA-seq, então, nos originou mais de 22 milhões e 500 mil reads. Desses reads, a gente identificou 1.733 como diferencialmente expressos. Escolhemos 45 para fazer a validação por PCR em tempo real, mas desses 45, apenas 13 foram validados, que são esses apresentados aqui. Uma das vias bastante relacionadas já ao estresse hídrico é o ajustamento osmótico utilizando aminoácidos livres, como, por exemplo, a prolina e a asparagina. A asparagina, ela é bastante conhecida já, tem sua função bastante sabida, como sendo um aminoácido para armazenamento e transporte de nitrogênio. E já se sabe que em situação de estresse abiótico, a planta, a concentração de asparagina aumenta para que ela possa servir como fonte de nitrogênio para outros aminoácidos. A principal enzima envolvida na síntese de asparagina é a asparagina sintetase. E no nosso estudo, nós identificamos 2 genes que codificam essa enzima como sendo induzidos, sendo que esse primeiro foi validado por PCR em tempo real. De forma contrária, a enzima que faz a remobilização de asparagina para servir de base para a formação de glutamina é a asparaginase, que estava reprimida. A glutamina, ela é bastante importante para assimilar compostos nitrogenados, né? E outra conversão que a glutamina participa é a conversão em glutamato, que é feita pela GOGAT, que no nosso estudo estava reprimida. E da mesma forma, o glutamato passa a ser convertido em glutamina pela glutamina sintetase, que também estava reprimida. Então, tudo isso aqui nos indica que uma estratégia que o caju pode utilizar para tolerar ambientes hídricos pode ser um aumento da concentração de asparagina
para, além de servir como armazenamento e transporte de nitrogênio, assimilar compostos nitrogenados, já que a glutamina não estaria tão disponível assim, além de ser importante para manter o turgor da célula. A gente sabe também que a seca induz estresse osmótico e, consequentemente, induz estresse oxidativo. E, como consequência do estresse oxidativo, tem o surgimento de espécies reativas ao oxigênio, como essas representadas aqui. E para combater essas espécies reativas de oxigênio, para manter a homeostase e desintoxicar a célula dessas moléculas, existem as enzimas antioxidantes, como essas aqui. Um dos estudos que utilizou o cajueiro e avaliou o nível de atividade enzimática dessas enzimas foi esse estudo de 2011, em que eles submeteram o caju ao estresse salino, seca e a combinação dos dois estresses. E aqui eles mediram a atividade da SOD, do superóxido de dismutase, da APX e da catalase. Então, a gente pensou, já que não tem nenhum estudo molecular no caju e já que já tem alguns estudos de proteômica e mostram como as enzimas estão sendo, as atividades da enzima estão acontecendo, vamos ver como é que estão os genes no nosso estudo. Então, a gente viu que, corroborando com esse estudo, em que havia um aumento da atividade da SOD, a gente percebeu um aumento da expressão de 3 genes que codificam também para a SOD. Curiosamente, a gente não identificou genes que codificam para catalase. Um gene que codifica para APX estava reprimido. Não houve genes também naqueles critérios que a gente definiu como cutoff, né, diferencialmente expressos para GPX. E a glutationa redutase apresentou um gene induzido. Além disso, a gente viu que a tilredoxina apresentou vários outros genes que codificam para essa enzima antioxidante, tanto induzidos como reprimidos. E esses 3 pontinhos aqui indicam que tem mais genes. Eu não coloquei todos, são pelo menos 4 que foram diferencialmente expressos. Foi o grupo com maior número de genes modulados. E aqui, se vocês lembram, eu mostrei a gente identificou 50 genes pertencentes ao grupo do sistema antioxidante como modulados. E também mostrei na parte de fisiologia que não houve dano de membrana, nem no dia 21, nem no dia 26. Então, tudo isso indica que o cajueiro desenvolveu, né, tem desenvolvido um sistema antioxidante muito eficiente. Outra classe que a gente percebeu, a gente identificou bastante genes modulados, foi fatores de transcrição. Na verdade, foi o segundo maior grupo. E esses são alguns dos fatores de transcrição que foram modulados. Dentre eles, eu chamo a atenção para o NFY, que é o fator nuclear Y, que também foi um gene que a gente validou, que a gente tentou fazer os experimentos de genômica funcional, mas por enquanto não deu. E esse fator de transcrição ele é composto por 3 subunidades. Subunidade B e C, que se encontram no citoplasma, e quando essas subunidades se interagem entre si, elas são capazes de entrar no núcleo e no núcleo interagir com a subunidade A. Dessa forma, quando é formado o trímero, ele é capaz de se ligar na região específica do promotor e aí ativar ou reprimir a expressão do gene de resposta. E aqui a gente identificou um aumento na expressão de 2 genes da subunidade A, um gene da subunidade B e, curiosamente, a repressão de um gene da subunidade C. E também, já que a gente escolheu a isoforma, essa aqui, que é a para validar e para fazer os estudos de genômica funcional, a gente também fez uma pesquisa na literatura e viu que alguns estudos já relataram que esse gene, quando é super expresso, confere tolerância à seca e à salinidade nas plantas.
O grupo que mais apresentou genes diferencialmente expressos foi o de cloroplasto e de genes envolvidos na fotossíntese. E como a gente sabe, os cloroplastos são as organelas mais abundantes nas células vegetais, né? E para que ocorra a fotossíntese, é preciso que tenha clorofila. E para que tenha clorofila, é preciso que aconteça toda essa rota aqui. Aqui está representado a rota de formação da clorofila A. E aqui eu quero destacar, não dá para ver escrito, mas essa enzima é a protoclorofilide redutase, que foi uma enzima, foi um gene que a gente validou por PCR em tempo real e que foi um gene que a gente conseguiu fazer a clonagem e está seguindo com a genômica funcional. E essa enzima é a última, ela é responsável por fazer a última conversão antes da formação da clorofila A. E também, além disso, a gente identificou a alteração, a modulação da expressão de outros genes bastante importantes, como o rubisco, genes de captação de luz, genes de membrana do tilacoide e de anidrase carbônica. O terceiro grupo mais significativo, mais número de genes modulados, foi o grupo de proteínas com funções desconhecidas, sendo 57 induzidas e 90 reprimidas. Aqui foram os dois que a gente validou por tempo real, e aquele gene que a gente está seguindo com as análises de genômica funcional. Quando a gente pega a sequência proteica desses DUFs e faz um alinhamento com outras plantas, a gente identifica uma similaridade máxima de quase 80%, mas para todas as sequências homólogas, todas são DUFs também. Então, é um gene que não se sabe nada de nada. Então, seria muito legal a gente descobrir alguma coisa na genômica funcional. E foi por isso também que a gente escolheu 2 genes para validar e seguir o trabalho. Também outros grupos envolvidos, outros grupos com genes modulados à seca, foi o grupo de processamento de RNA, onde esse até foi um dos exemplos que eu usei, onde quase todos os genes do grupo foram induzidos, exceto o RTL1. E dentro desse grupo tem genes que se ligam ao RNA, genes de edição de RNA, genes de processamento, de splicing, e também de biossíntese de microRNAs. Esse estudo aqui, do próprio professor Albanese, de 2003, ele identificou em cajueiro submetido a sal que havia um aumento da concentração de prolina e da atividade proteolítica também, nessa situação de estresse. E também no nosso trabalho a gente identificou mais de 30 genes modulados, genes da via da ubiquitina como sendo regulados pela seca. Além disso, vários genes de metabolismo secundário, como a galactinol sintase, a trialose fosfato, que foi validada, P5CS e asparagina sintetase, que foi validada, que foi que eu mostrei logo no início da introdução, envolvida na remobilização de nitrogênio e assimilação de compostos nitrogenados. Então, a gente sugere que essa também pode ser uma estratégia adaptada pelo cajueiro, né? Ativar e reprimir genes da via de ubiquitina. Por fim, também, a gente, relembrando aquela figura que eu mostrei no resultado, a gente viu que vários genes envolvidos com o ciclo de Calvin e de fixação de carbono foram reprimidos. O que sugere, então, que o caju utiliza mecanismos associados com essa redução de fixação de carbono para evitar a senescência. Então, resumindo tudo que a gente identificou nesses 4 anos de estudo, aquelas plântulas de caju que a gente submeteu à seca nos propiciaram ter um estudo de RNA-seq com milhões de dados. E com esses milhões de dados a gente fez 2 análises. Análise de déficit hídrico, uma cinética de déficit hídrico e análise de recuperação. Utilizamos, então, medidas fisiológicas e o transcriptoma para tentar juntar essas 2 abordagens e ver se a gente conseguia identificar o que estava sendo modulado ou qual que seria a estratégia utilizada pelo cajueiro para ser tolerante. E pelos estudos de fisiologia, a gente viu que o caju utiliza uma estratégia isohídrica de adaptação e tolerância,
Ou seja, ele fecha os estômatos bem rápido, como a gente pode ver, em 7 dias já tinha uma diminuição de quase 50% da conduta sistomática. E, além disso, também há uma demora na diminuição do potencial hídrico da folha e no conteúdo relativo de água, que foi o que a gente observou só no dia 26. Então, né, demorou um pouquinho para a planta apresentar diferença nessas medidas. Além do fato de não ocorrer danos oxidativos. Como eu mostrei também naquela figura, nem no dia 26 houve diferença. Muito provavelmente, então, isso está envolvido com um ótimo sistema antioxidante que o caju desenvolveu, e também pelo fato de vários genes da fotossíntese cloroplasto estarem sendo induzidos. Além da biossíntese de osmólitos, como a asparagina, que foi uma outra estratégia que a gente sugeriu que pode estar envolvida na adaptação à seca. Além disso, também a gente identificou que um outro mecanismo que o caju pode utilizar é através da repressão de genes do ciclo de Calvin e genes de fixação de carbono, fora o fato das proteínas, das 147 proteínas com funções desconhecidas que com certeza, podem estar envolvidas nesse mecanismo, né? Perspectivas e possibilidades. Então, a gente gostaria de finalizar a parte de genômica funcional com esses dois genes, o DUF2 e o PORA, e avaliar se essa superexpressão desses genes pode causar algum efeito na planta, né, na Arabidopsis, no nosso caso, quando ela for submetida à seca. Também selecionar outros genes, já que aqueles outros 5 que a gente selecionou não tiveram um final feliz nas clonagens e tal, talvez selecionar outros genes, né, para validar e outros genes interessantes para fazer esse experimento. E também utilizar o sequenciamento de dados os dados de sequenciamento para avaliar a expressão de outras classes de RNAs e também porque não gerar novas bibliotecas, né? Se desse para repetir o experimento. Mas isso a gente pode conversar depois. Então, esse trabalho foi possível por causa dessas agências e órgãos, né? Principalmente a URGS e a UFC, no qual aqui foram feitos os experimentos de molecular e aqui de fisiologia. Esse projeto faz parte de um grande projeto do INCT, então também se não fosse esse programa, não teria o Caju e eu não estaria aqui, muito provavelmente. Também o professor Rogério, no nosso lab, e o Albenizo, lá no laboratório do Ceará, com certeza, se não fosse por eles, não teríamos resultados, né? Não teríamos trabalho. E as agências que forneceram nossas bolsas e condições para ter os insumos e reagentes. Então, acho que eu tenho alguns minutos ainda para falar. É bem rapidinho. Agradecimentos, então. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus. E por que eu agradeço a Deus? Principalmente lendo esse salmo aqui. Deus é o nosso refúgio e nossa força. Um minuto. Socorro que não falta em tempos de aflição. E eu tive bastante momentos de dificuldade no doutorado. E se não fosse por Deus, eu não estaria aqui. Eu falei que eu não ia chorar. Deus esteve sempre presente comigo, me dando a força quando eu não tinha. E com certeza eu não desisti porque Ele não me deixou desistir. E porque Ele colocou pessoas muito importantes, como o Jean e a minha família, meus pais, meus irmãos, a minha cunhada, as minhas pitocas aqui. Eles me deram toda a força. Até na pandemia, que foi um momento bem difícil, né? Meu irmão, o Yuri, foi essencial para eu não desistir do doutorado também, por motivos nossos, né, pessoais, mas ele foi muito importante para eu estar aqui também. E o Jean, sempre lá presente, quando eu queria desistir, eu falava, ai, amor, eu não aguento mais tal coisa, eu não aguento mais isso. Ele, vamos, não desiste. Um monte de gente queria estar aqui, não consegue, tu tá, então vamos lá, eu tô contigo, então obrigada. Se eu conseguir esse título, é teu também.
E também ao pessoal do Lab, né? Não poderia faltar. Rogério, em primeiro lugar, 9 anos me aturando, meus questionamentos, minha teimosia. Obrigada por tudo. Se hoje eu sou essa cientista também é porque tu teve bastante influência nisso tudo. A Isa, minha amiga que virou, minha colega que virou amiga, na verdade. Obrigada por tudo, pelas conversas, pelas comidinhas fora de hora, por tudo. A Nath também, por toda a ajuda com o crescimento das plantas e quando eu queria falar alguma coisa, estava sempre pronta para falar qualquer palavra de ânimo. Nureyev, infelizmente, não pôde estar aqui presente, mas se ele não tivesse junto, esse trabalho não teria acontecido, porque foi ele que me ajudou muito, 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 muito na parte de bioinformática. E como eu falei nos agradecimentos na tese, eu não sei se vocês leram, mas ele também sempre com muita paciência, eu perguntava uma vez, Nuri, isso? Ele falava, Nuri, isso, ele falava de novo, então ele teve muito crédito nesse trabalho publicado e nos que serão publicados ainda utilizando esse trabalho de RNA-seq. E eu gostaria de colocar essa foto aqui também, que apesar de antiga, de 5 anos atrás, quando a gente tirou essa foto, eu estava no mestrado e todos os outros, tirando a Débora, já estavam no doutorado. E eles sempre foram uma inspiração para mim, porque quando eu estava no IC, eu olhava o Frank, eu olhava o coordenador, eu, pá, esses guris são muito, tão, sabe? Quando eu crescer cientificamente, eu quero ser um pouco parecida com eles, porque eles são muito bons. Então, todos eles foram um exemplo para mim. E eu espero que um dia eu possa ser exemplo para outras pessoas, assim como eles foram para mim. Obrigada à banca também, a Cristiane, por ter vindo de São Paulo. Mobilizou toda a tua agenda para estar aqui. Muito obrigada. Felipe também, que nem eu te falei antes, não foi muito longe, né? Mas sempre prontamente ali aceitou o convite. E a Andréia também, que foi minha avaliadora na qualificação. Estou muito feliz de estar aqui também para ver a finalização desse trabalho. É isso. Obrigada.